Vamos, com a graça de nosso Pai Celestial, meditar na lição número 6, que tem o título Reavivando um Remanescente. O verso áureo diz assim: Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. 2 Timóteo 2, 3 e 4. Pensamento Central, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 272. Siga passo a passo no caminho do dever. Talvez tenha de escalar lugares íngremes, mas prossiga rumo à humildade, fé e abnegação, deixando para trás as nuvens da dúvida. Domingo. O Espírito de Deus em operação. Perguntinha A. Como os homens da cidade reagiram na manhã seguinte à destruição do altar de Baal, que pertencia ao pai de Gideão? Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: Quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Respondendo à perguntinha de novo: Como os homens da cidade reagiram na manhã seguinte à destruição do altar de Baal que pertencia ao pai de Gideão? Reagiram com violência. Ficaram muito furiosos que o altar de Baal estava derribado e procuraram tirar a vida daquele que destruiu o altar de Baal. Estava procurando quem era o chefe que tinha instigado esta rebelião contra o Deus Baal. Letra B. Como o pai de Gideão reagiu e por quê? Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contenderei vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. Notinha: Gideão havia contado a seu pai Joás sobre a visita do anjo, bem como sobre a promessa de que Israel deveria ser libertado. Também contou a ele sobre a ordem divina para destruir o altar de Baal. O Espírito de Deus tocou o coração de Joás. Ele viu que os deuses a quem tinham adorado não podiam sequer salvar-se da destruição total, e por isso não podiam proteger seus adoradores. Quando a multidão idólatra implorou pela morte de Gideão, Joás se levantou destemidamente em defesa do filho e se esforçou para mostrar às pessoas como seus deuses eram impotentes e indignos de confiança ou de adoração. Lembrou-lhes que a pena de morte repousaria justamente sobre eles mesmos, em vez de Gideão, pois haviam quebrado a lei de Deus, que condenava a idolatria. Respondendo à perguntinha: como o pai de Gideão reagiu e por quê? O pai de Gideão reagiu no temor de Deus, reagiu com sabedoria e defendeu o seu filho Joás, apoiou o que Joás realizou junto com seus homens, destruição do Deus Baal. E na mesma hora, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, ele deu uma resposta sábia para todos os adoradores de Baal e disse: se Baal não pode defender a si mesmo, vocês estão preocupados? Deixa Baal defender a si mesmo. Temos ilustrações importantes na palavra de Deus que o Deus verdadeiro, ele defende a si mesmo, não precisa de pessoas que o defendam. Quando Israel, na história do Antigo Testamento, abandonou os caminhos de Deus, a presença de Deus, o Santo Shekinah, a arca, ela foi levada para os seus inimigos. Seus inimigos tomaram a arca, o símbolo da presença de Deus do povo de Israel rebelde. Então, Deus, por si mesmo, ele contendeu. Como? Todos os inimigos que olharam dentro da arca do Senhor, onde ficava a santa presença de Deus, morreram
sem precisar de interferência humana. Quando a arca foi colocada no templo do deus Dagon, nos filisteus, Deus também, o Deus verdadeiro, por si mesmo contendeu. Como? Toda noite ele destruía a imagem do deus Dagon. Quando os filisteus olhavam pela manhã, o deus Dagon estava com os braços caídos, ou partes da escultura caída perante a arca do Senhor. Isso me lembra também uma experiência muito importante, contada por algumas pessoas também, sobre a experiência de um cientista, professor, que ele era ateu. E assim ele queria provar um aluno dele que era cristão. Então esse cientista, ele pegou um copo de vidro na sua mão e ele disse na frente de todos os alunos e principalmente na frente do menino cristão: olha, este copo aqui eu vou deixar ele cair no chão e ele vai se quebrar, porque a força da gravidade vai fazer isso. E para provar que não existe Deus nenhum que pode quebrar essa força da gravidade, eu vou pedir para esse jovem que diz ser cristão fazer uma oração antes que eu possa soltar esse copo para que ele possa cair no chão. Então, o menino teve o tempo de fazer a sua oração, um pouco tímido fez a sua oração correndo, e depois, a hora que acabou, o cientista diz: bom, agora que esse cristão fez a oração, eu vou soltar esse copo e ele vai seguir naturalmente a lei da gravidade e se espedaçar. O cientista soltou o copo e, em vez de o copo cair ao chão, ele bateu no pé do cientista, do professor, e saiu rolando pela sala de aula sem se quebrar. Muito atrapalhado e envergonhado, o cientista mudou de assunto e voltou à sua aula normalmente. Queridos, o Espírito de Deus está em operação em todos os momentos da nossa vida, em todos os lugares. Se nós, hoje, nós não representarmos corretamente o caráter de Deus ou defender a sua causa, ela por si mesma defende. E essa ilustração é muito importante para nós meditarmos nesse primeiro tópico da lição da Escola Sabatina. Que o Senhor te abençoe nesta manhã e até a próxima lição.